Queridos, eu quero ministrar uma palavra aqui nessa noite, mas eu quero compartilhar algumas coisas e algumas percepções que Deus nos tem dado. E eu quero pregar hoje, eu quero ministrar hoje para uma igreja madura, amém? Amém? Eu quero ministrar para uma igreja madura, para que uma igreja possa ter entendimento daquilo que eu vou falar aqui. Porque é fruto de oração, de relacionamento com Deus, de intimidade, para a gente chegar ao entendimento daquilo que Deus tem, daquilo e para onde Ele quer nos levar. Vocês já sabem da minha história, sabem que eu nasci e cresci na igreja. E eu tenho uma leitura que eu quero fazer com você aqui. Quem tem mais de 20 anos de crente, que levanta a mão? Mais de 20 anos. São poucas pessoas. Mas eu quero fazer uma leitura bem rápida para você entender aonde o Espírito Santo quer nos conduzir nessa noite. Existem dois tipos de reuniões na igreja que elas nunca foram bem-sucedidas em nenhuma igreja. E naquelas que foram debaixo de muita luta, muita provação, muito desespero. Que é a reunião de oração e a reunião de estudo bíblico. Antigamente, nos padrões, e até existem ainda muitas igrejas assim, que elas têm as suas reuniões de oração específicas, o culto de oração, a reunião de oração, e tem aquela reunião específica do estudo bíblico, o culto do estudo bíblico. Eu lembro que na minha infância e adolescência, a segunda-feira era reunião de oração, a terça era estudo bíblico, a quinta era culto de libertação, e no domingo, culto de louvor e adoração, culto evangelístico, culto da família, algum outro nome assim. Mas eu me lembro que nas reuniões de oração e nas reuniões de estudo bíblico eram as reuniões menos frequentadas da igreja. No culto de libertação, a igreja sempre estava muito cheia, havia uma fila de pessoas recebendo unção e oração. No culto de domingo, por formalidade, por padrão de vida, a igreja também estava cheia. Mas o culto de oração e o culto de estudo bíblico, eles normalmente eram cultos que tinham muito pouca gente. E a reunião de oração, ela começava como reunião de oração e de repente o dirigente, o pastor, aquele que estava à frente da reunião, ele precisava criar alguma coisa para que aquela reunião mudasse, porque as pessoas viessem no culto. E aí eu vi muitas reuniões de oração se transformando em reuniões de poder, ou de busca de poder, ou de avivamento, ou sei lá qual o nome. Eu me lembro de uma vez que nós começamos uma reunião de oração às segundas-feiras, e essa reunião de oração nós chegávamos, dobrávamos o joelho, e orávamos ali por meia hora, 40 minutos, às vezes 1 hora de joelhos orando. Muitas vezes ao som de músicas cantadas, músicas de adoração, músicas de oração. E de repente assumiu um irmão lá que era do fogo, do reteté. E ele disse: Deus vai mudar essa reunião, e essa reunião vai ser transformada. E realmente foi. E ele começou a convidar pessoas para virem pregar nessa reunião, meu irmão, e essa reunião chegou um dia de dar mais pessoas na reunião de segunda-feira do que na reunião de quinta e de domingo. Mas ela deixou de ser de oração para ser uma de poder, e de busca de poder, e de avivamento, de qualquer outra coisa. Assim como os estudos bíblicos, quando não tinha mais jeito, não dava 2, 3, 5, 10 pessoas no estudo bíblico. Então nós tínhamos que mudar. Então vamos colocar um outro nome nesse culto, vamos fazer um culto, tem que ser um culto mais dinâmico, porque esse negócio de estudo bíblico... E aí eu estou dizendo de uma conclusão minha, de uma dedução minha, de que reunião de oração e reunião de estudo bíblico não serve para a igreja. Não presta. Não leva a lugar nenhum. Há uns anos atrás, ainda antes da CLPA, mas eu quero construir a nossa história a partir da CLPA. O Senhor falou que nós seríamos uma igreja de líderes. E quando, hoje, na minha percepção, quando eu ouço a palavra líder, eu não penso em pessoas que estão no púlpito pregando, eu não penso em
homens de destaque, mas eu penso em pessoas, homens e mulheres maduros com a capacidade de cuidar de pessoas, de gerar pessoas, de levar pessoas a lugares mais altos, ou seja, com um padrão interno de liderança. E eu sei que o preço a ser pago para chegar nesse lugar é muito grande. E aí, enquanto eu estava orando nesse sentido, o Senhor, Ele me fez uma pergunta. E Ele me perguntou se eu estava disposto a pagar o preço para ser uma igreja escola. Escuta o que eu vou dizer, querido. Eu preguei para vocês, eu ministrei há poucos dias que nós temos uma palavra e nós nos movemos sobre ela, amém? Você tem uma palavra, sim ou não? E essa palavra é que nos impulsiona, é que nos leva, é que nos empurra para lugares mais altos. E durante todos esses anos, e por isso eu entendo que Deus me tirou da denominação que eu era pastor para pastorear vocês. O Senhor plantou em nosso coração o sonho de ter uma igreja escola, uma igreja que ensina, uma igreja que educa. Quando, ainda na minha juventude, muitas vezes eu questionei, eu sentava com os meus pastores, eu conversava com eles, com liderança, eu dizia, está errado, não adianta você chegar na igreja e dizer, você não pode fazer isso. Proibir é muito fácil. Educar é difícil, mas quando eu sou educado, é igual você pegar uma criança que é educada na sua infância e na sua adolescência. Quando ela chega na sua fase da juventude, na sua fase adulta, a gente se espanta com um padrão de educação, com um padrão de gentileza que essa criança desenvolveu. Mas é porque lá na raiz, lá na base, ela foi educada, ela foi trabalhada, ela foi ensinada. Uma criança que não é bem ensinada na base, que não é bem educada na base, vai se tornar uma adolescente rebelde, um jovem mais rebelde ainda e um adulto insuportável. E aí, eu me lembrei, Priscila, da nossa escola de ministério, você lembra? Lá na CLPA, lá atrás, nós começamos a sonhar com uma escola na igreja. E nós começamos a escola de ministérios. E no início começou bacana, né, Priscila? Tinha um monte de aluno, um monte de gente envolvida, um monte de gente querendo, um monte de gente. Mas aí aquela coisa foi acabando. As pessoas começaram a faltar à escola. Começaram a não querer estar mais na escola. E a escola de ministérios acabou. Só que como eu disse para você, eu me movo e sempre me movi por uma palavra. Mesmo quando eu não entendia isso, eu me movia sobre isso. Ou sob essa palavra. E essas últimas semanas está acontecendo aqui na escola o EIFOL, a Escola Integral de Formação de Libertadores. Tem algumas pessoas aqui da igreja que estão fazendo, outras que estão trabalhando. E sabe, queridos, ao ouvir o relato do coordenador do EIFOL, pastores Davi e Meg, que pregaram aqui no domingo, ao conversar com eles, ao ouvirem o que eles conversaram com o Gilmário, que eles conversaram com o Geraldinho, o meu coração se alegra, porque eu só tenho uma palavra para dizer para você, nós estamos no caminho certo. Aquilo que Deus nos direcionou lá anos atrás, Ele tem cumprido nesses dias, e isso é só o começo. Eu sei que Deus vai nos levar para lugares muito mais altos. Amém? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque há um preço a ser pago. Isso não é fácil. Assim como nas reuniões de oração, que precisaram ser mudadas para reuniões de busca de poder, para que elas dessem certo. Assim como as reuniões de estudo bíblico, eles tiveram que mudar para reuniões de outro tema, de outra coisa, senão estudo bíblico, porque não estava dando certo. Assim nós seremos tentados a voltar atrás e fazer aquilo que estamos fazendo de forma diferente, para aparentemente no nosso ego parecer que está dando certo. Você está entendendo o que eu estou falando com você? Se você olhar, nós temos muitas cadeiras vazias aqui hoje no culto. Há muitas pessoas que estão faltando.
E se você não sabe, eu oro por você que falta o culto todos os dias. Às vezes eu mando mensagem para aqueles que faltam. Mas eu entendo que isso faz parte de um preço a ser pago. Eu não estou querendo justificar e não estou dizendo para você, deixa esses irmãos para lá. Não, por favor, me ajudem. Vamos atrás desses irmãos. Vamos ligar para eles, vamos fazer uma visita para eles. Vamos ver o que está acontecendo e o porquê que eles estão faltando. Mas mais que isso, querido, há um preço a ser pago para chegar no lugar onde Deus quer que nós chegamos. E eu preciso saber se no meu coração existe uma disposição para pagar esse preço ou não. A Bíblia conta a história de quando o povo de Israel sai do Egito. De quando Moisés manda os espias espiarem a terra, olharem a terra. E a Bíblia diz que 12 foram lá e olharam a terra e eles voltaram com um relato. Escute que eu vou te contar, talvez você não saiba. Quando eles voltam com o relato, diz a Bíblia que 10 deles trouxeram um relato dizendo assim: olha, nós vimos a terra que Deus disse, e realmente, como Deus disse, ela mana leite e mel. Mas tem um problema, os homens de lá são gigantes e poderosos, os seus exércitos são poderosos, e mais que isso, nós, aos nossos olhos, somos gafanhotos para eles, e para eles também somos como gafanhotos. Escuta, querido, eles estão dando um relato, e nesse relato que eles estão dando, eles dizem assim: aos nossos olhos, eles estão dizendo, nós nos vemos diante deles como gafanhotos, e eles vão nos devorar, e eles vão acabar com a gente. A Bíblia diz que Josué e Caleb, os outros dois, eles não entram naquela situação, naquela história contada pelos 10 espias, mas Caleb se levanta, e Caleb diz o seguinte: olha, espera aí, não é desse jeito. Eles podem ser o que for, mas vamos lá, vamos entrar, vamos invadir a terra. Porque se nós fizermos assim, o Senhor vai nos dar a terra, porque ela é exatamente como Deus disse que ela é. E se Deus disse que ela era assim, e ela é assim, e se Deus disse para nós que vai nos entregar nas nossas mãos, então a palavra de Deus é verdadeira. Vamos entrar e vamos nos apoderar. Ele estava dizendo: ei, povo, nós temos uma palavra, e sob essa palavra nós vamos. Isso é muito bem representado quando Pedro está pescando. E Jesus vira para ele, depois de uma noite toda sem pescar peixe algum. E Jesus vira para ele e fala: vai lá, lança de novo. E ele diz: Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada mais. Sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Sob a tua palavra, porque o Senhor está nos falando, nós vamos fazer. Então, querido, para eu chegar a algum lugar que Deus tem para mim, precisa ter no meu coração uma convicção muito certa e séria daquilo que Deus falou comigo. E quando o Senhor me perguntou se eu estava disposto a pagar o preço para ser uma igreja escola, eu disse para ele: sim, Senhor, eu estou disposto a pagar o preço. O preço de ver pessoas não querendo mais ficar com a gente, porque a igreja se tornou vazia. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Jesus, conversando com os doutores da lei, ele vira assim, ele diz para eles: vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Diga comigo assim: Escritura e poder de Deus. Deixa eu te falar qual o problema que eu vejo diagnosticamente falando sobre essa situação. Aquelas igrejas que tinham as suas reuniões de oração e começaram a ter reuniões de busca de poder, elas começaram a buscar tanto poder e começaram a se esquecer da palavra de Deus. Eu vi um vídeo essa semana no YouTube, sei lá, não sei, no Facebook, eu vi um vídeo na internet. E os caras colocaram lá, estão recebendo agora, o pessoal está, a unção do jiu-jitsu. Quem viu isso? Você não viu? Depois você digita lá, unção de jiu-jitsu. O cara de terno e gravata está lá no reteté e ele vai lá no irmão e cata o irmão pelo meio e joga o irmão no chão e eles rolam. E tá, meu irmão, se nós começarmos a só buscar o poder de Deus e não nos voltarmos para a palavra, nós vamos cometer erros gravíssimos. O problema de só buscar o poder é pensar que o poder é igual a gente pensa que é e não igual a Bíblia diz que ele é. E a gente faz um monte de besteira.
Mas aí vem o outro lado, aquelas igrejas, aquelas denominações que começaram a estudar a Bíblia com afinco e se apegaram à palavra, mas eles começaram a estudar a Bíblia como letra, não como revelação. Eles não conseguiram olhar para a Bíblia como uma revelação para esse tempo, para esse momento. E aí eles se apegaram à palavra de tal forma, tão apegada, que se esqueceram do poder de Deus. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Então Deus está nos trazendo para o centro, amém? Eu preciso entender o poder, mas eu preciso entender a palavra. Errais, não conhecendo as escrituras nem o poder. Então eu preciso conhecer o poder, mas eu preciso mediar esse poder pela palavra. Eu preciso conhecer a palavra, mas eu não posso cercear o poder da palavra, porque eu preciso conhecer o poder que opera em nós, tanto querer quanto realizar. E por causa disso, eu queria fazer um ato profético aqui nessa noite. Quem está comigo aqui desde o início da CLPA? Levanta a mão. Fica de pé para mim, por favor. Quem começou a CLPA? Fica de pé. Você está desde o início da CLPA. Pode vir aqui na frente vocês, vem aqui. Eu queria que a NEM também fizesse, mais o Nado, a Gilmara, mais o Luciano, fizesse parte desse momento aqui. O Luciano estava, ele só ficou com vergonha. Gilmara também estava, de coração, mas ficou fazendo charminho. Pode ficar aqui na frente, vem cá, fica aqui. Eu queria que tivesse um som tocando, um fundo musical. Pode ficar de frente para a igreja. A despeito da minha família que está aqui, eu queria que você entendesse uma coisa, igreja. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Tem um preço que o Luciano pagou para essa igreja acontecer que você nunca vai conseguir entender. Tem um preço que o Luciano ouviu e teve que engolir a seco. Palavras derrotistas que você nunca vai entender. Eu não vou nem falar da minha família. Mas tem um preço que o Deus pagou para você estar sentadinho aí hoje nessa cadeira, que você nunca vai entender. Teve coisas que ele ouviu, palavras que podiam marcá-lo negativamente para o resto da vida. Ele poderia ter desviado por causa disso. Ele podia estar no mundo hoje. Mas ele quis pagar esse preço. Ele resolveu ficar do meu lado. Ele resolveu acreditar na palavra que Deus tinha dito para nós. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Há um preço que a Priscila, que o Lio pagaram, que a Karine e o Wesley pagaram, que vocês nunca vão entender. Há coisas que eles enfrentaram, há palavras que eles ouviram, há situações que eles passaram, que se eles te contarem, vocês não vão conseguir entrar na dimensão da dor que eles sentiram no momento em que eles estavam ouvindo aquela palavra. É por isso que a Bíblia diz que o reino é conquistado com muito esforço. É por isso que a Bíblia diz que há um preço a ser pago. Ô Lio, eu estou falando alguma besteira aqui ou você pagou um preço alto para estar aqui? É verdade o que eu estou falando? Gilmar, é verdade o que eu estou falando ou é besteira o que eu estou falando? Ei, Ney, é verdade o que eu estou falando ou é bobagem o que eu estou falando? Só que eu quero dizer uma coisa para você que está aí. Primeira coisa que vocês precisam entender: a forma como o meu coração bate por essas pessoas
é diferente de como Ele bate por vocês, porque eles pagaram um preço que vocês ainda não pagaram comigo. Amém? A forma como eu amo o Lio e a Priscila é diferente da forma como eu amo a Micaela e o Júnior. Porque os preços que eles pagaram comigo, a Micaela e o Júnior não pagou. E vocês nunca vão entender isso. Por isso eu quero pedir duas coisas. Não fiquem ciumados por eles. Porque só nós sabemos contar uma história que ninguém mais sabe contar. Quando eu vejo o louvor bacaninha igual está hoje aqui, a única pessoa que me vem à mente é o Luciano. Que eu nunca vou esquecer o dia que ele estava tocando o teclado. E os meninos pegando a nota tudo errado e bagunçando o louvor. E ele tentando levar o louvor. E ele virou para trás e falou: é lá, porra! Desculpa, não podia ter falado isso aqui, mas foi exatamente o que ele falou na frente da igreja. E todo mundo ouviu. Foi isso, né? O Marlos nunca vai entender isso, porque ele não passou por isso. Só que eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Isso que a gente está vivendo hoje não se compara com aquilo que Deus tem para nós. Eu sei que o Senhor vai nos levar a lugares muito mais altos. Mas há um preço a ser pago. E não é um preço baixo, é um preço alto. Vai exigir muito da gente. Nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Nós vamos ter que deixar muitas coisas que nós gostamos para fazer aquilo que Deus tem para nós. Mas quando eu estava orando hoje e o Senhor me fez essa pergunta, só para você ter uma ideia, nós já temos uma nova escola marcada para agora, para o mês de junho. Uma escola que vai falar de missões e que vai ensinar vocês a meditar a palavra de Deus, a aprofundar no relacionamento mais íntimo com o Senhor. Nós já temos o primeiro módulo do Loifol marcado para setembro, uma nova turma. Nós já temos o segundo módulo marcado para novembro. Aquilo que Deus falou lá atrás para a gente, né? Deus está cumprindo agora. O Senhor falou que ia fazer da nossa igreja uma igreja que ia ensinar, que ia educar. E tem uma palavra que o Gilmário carrega no coração dele quando Deus disse que ia fazer de nós libertadores. Mas há um preço muito alto para ser pago. E eu quero desafiar você que está disposto a isso, a dizer: não, eu vou também junto, porque eu vou pagar esse preço. Ei, tudo que você está vivendo aqui é porque essa galera aqui sonhou um dia. Tudo que você está vivendo hoje aqui é porque essa galera aqui sonhou um dia e acreditou naquilo que Deus estava falando com a gente. Quando ninguém mais acreditava, quando dizia assim que nada, isso é só mais um boteco que está abrindo no Santa Rita e vai fechar daqui a pouco. Quando eu disse para uma pessoa esses dias que nós fizemos 6 anos de idade, ele disse: só isso? Mas vocês já chegaram onde chegaram? Eu nem sei aonde que ele estava falando, mas eu disse: já. Há poucos dias recebemos um pastor, né, Gilmário, aqui. E o cara ficou doido aqui dentro. E ele entrava lá. E ele foi lá e eu estava lá todo sujo, quebrando parede. E ele disse: nossa, David, eu não sabia que vocês tinham. Oh. Você sabe qual é a verdade? Às vezes nem você sabe quem você é, nem você sabe onde você está. Deus tem que usar alguém lá de fora para vir aqui dentro para dizer: uau! Só que isso é só o começo. Isso é só o começo. E eu quero saber quem está disposto a pagar o preço junto com a gente. Eu queria que você ficasse de pé.
Só você que está disposto no seu coração a dizer: se tem um preço a ser pago, eu vou pagar esse preço. E se você tiver coragem, eu quero que você saia do seu lugar, venha até esses que estão aqui na frente, dê um abraço neles e diga: obrigado por ter pagado um preço, por ter pago um preço tão alto pela minha vida, pela minha história. Uou! Aleluia! Oh! Aleluia! 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 Eu quero queimar outra vez. Eu quero queimar outra vez. Oh! Aleluia! Ei! Entenda, querido, Deus quer nos levar para lugares altos. Deus quer te levar para lugares altos. Há um sonho no coração de Deus para você e por você. Ei! Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Eu entendo, Jesus, eu entendo o que o Senhor está fazendo. Aleluia, aleluia. Quero queimar outra vez. Te adoramos, te adoramos. Adore o Senhor, querido. Levante as suas mãos, adore a Ele. Diga palavras de amor para Ele. Oh, Ele é o culpado disso tudo. Ele é o culpado disso tudo. Te adoramos, Deus. Aleluia, pode sentar, pode sentar. Queimaram. Amém. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, não viva de evidências. Sabe, quando a gente vive de evidências, tudo se torna muito claro. E o reino de Deus é um reino que Ele não vive de evidências. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios. Abra sua Bíblia aí, primeiro livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sabe quando Deus vai te colocar em lugares altos? Quando ninguém mais estiver acreditando em você. Quando olharem para você e te desprezarem, é só você ficar quietinho nele. É só você passar por tudo nele. Eu me lembro de uma palavra de um pastor, porque se você não sabe, quando eu saí, eles me acusaram de um monte de coisas. Quando nós saímos, eles me acusaram de um monte de coisas. E eu fiquei muito revoltado, e eu queria ir na justiça, e o meu pastor que me discipulava na época, ele disse: David, só fica calado. Não responda quando te perguntarem. Não questione quando te acusarem.
Não busque nada a não ser a presença de Deus. Fica quietinho. Sabe, queridos, o pastor que mais me acusou. Um dia eu estava sentado no meu gabinete. Não estou contando isso só para você entender. Eu estava no meu gabinete. Ele chegou, me chamou e entrou e eu atendi. Ele começou a conversar comigo e ele falou: David, eu vim aqui te pedir uma coisa. Eu falei: fala. Por favor, paga a minha água e a minha luz que estão atrasados. Eu não tenho condições de pagar. E nós pagamos, a igreja pagou. O pastor que mais me acusou. Eu lembro de um cara que entregou uma profecia na igreja me chamando de pavão e chamando a Áquila de pavoa. Lembra? Lembra, Ney? Foi. Esse cara um dia bateu na minha porta, Marlos. Ele tinha gravado um DVD de pregação. Ele bateu na minha porta e falou: pastor, eu estava lá em casa orando e Deus mandou eu vir aqui. E Ele mandou te pedir perdão. E mais, Ele mandou te dar uma oferta. E Ele tirou um dinheiro no bolso e me deu e eu peguei. Quero dizer para você, CLPA, há um tempo de Deus para nós, João. Há um tempo que Deus está nos escolhendo para nos levar a lugares altos. Mas entenda, não deixe que o orgulho tome o seu coração. Nós não queremos ser os melhores, nós queremos continuar sendo os piores. Nós não queremos ser os certinhos, nós queremos continuar sendo os loucos. Amém? Nós não queremos ser os sábios e entendidos, nós queremos continuar sendo os fraquinhos. Porque são esses que Deus vai usar. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração. Você não precisa ser tão organizado assim. Você está entendendo o que Deus está falando com você, querido? Esse negócio é tão doido. E é por isso que eu acredito em algumas coisas doidas. É por isso que eu acredito, por exemplo, na oferta. Deixa eu te falar o que aconteceu esses dias comigo. O pastor Davi e a pastora Mega agora vão saber, porque eles vão assistir o culto. Terminou o culto de domingo, a gente foi para uma pizzaria e eu não tinha dinheiro. Mas eu precisava fazer alguma coisa, porque nós estamos recebendo um casal de pastores. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia, me ajuda. Aí tem aquele negócio do cheque especial no banco, juros baixinhos, né? Quase 20% ao mês, aquela coisinha básica. E aí eu fui com um cartão, levei o cartão de débito. Foi qualquer coisa, a gente usa o limite do banco. A gente está lá comendo pizza e na hora de ir embora eu falei: pastor, deixa eu pagar a sua conta. Peguei a comanda dele. Ele falou: não, pastor David, não. E eu assim, no fundo eu falava: glória a Deus, mas eu não posso. E aí eu dei uma insistida e falei: não, pastor, deixa eu pagar a sua comanda. Eu estava com muita vontade de pagar, eu só não tinha dinheiro para pagar. E é bom que a Bíblia diz que Deus, Ele leva em conta o desejo do nosso coração, né? Eu falei: deixa eu pagar. E ele: não, meu filho, não, eu faço questão de pagar. E ao mesmo tempo que eu agradecia a Deus, eu falava: eu não posso fazer isso. E eu falava: não, pastor. E aí eu falei com ele assim: por favor, deixa eu ser abençoado. Porque eu entendo que toda vez que eu semeio na vida de um homem, de uma mulher de Deus, eu sou abençoado. E eu peguei as comandas e entrei na fila e falando: Deus, o Senhor sabe que os juros do banco é tão alto. Só para nós aqui, o pastor Davi e a pastora Meg, eles comem bastante. Mentira, brincadeira, irmãos, brincadeira. Ele vai ver isso, brincadeira, pastor. Mas ia ficar caro, né? E eu falei: meu Deus, me ajuda, me dá uma condição para já, nessa semana eu já depositar um dinheiro lá, para não ficar somando juros no banco. E eu estou lá na fila e eu entreguei aquele monte de comanda, porque aí sou eu, a Áquila, a Gabriele. Irmão, ter família grande é uma bênção. Próxima vez você convida o Maguinho para ir na pizzaria, viu, Gabriele? Não, rapaz.
Mas escuta, eu entreguei as comandas. E quando eu entreguei as comandas, eu vi um movimento. Acho que o Igor estava perto de mim na hora, né, Igor? Eu vi um movimento assim estranho. E um falando para o outro e dando sinal para o outro. E de repente o cara me entrega todas as comandas, porque aí você precisa entregar uma comanda cheia e pegar uma vazia para sair com ela. E aí ele me entregou todas as comandas vazias. E aí eu perguntei, por quê? Como assim? Ele falou, não, rapaz, quando eu olhei, um filho aqui da igreja, que eu sei que ele não tem condições financeiras para fazer o que ele fez. Eu sei disso. Porque entenda, querido, quando você dá alguma coisa para alguém tendo condição, você não está fazendo mais do que uma obrigação. Quando você dá alguma coisa para alguém porque alguém está precisando, você não está ofertando, você está ajudando o necessitado. Oferta é quando você, mesmo ele sem saber que eu estava necessitando, ele deve ter pensado, se o pastor está na fila e vai pagar é porque tem dinheiro, né? Oferta é quando você você faz algo para alguém. Honra é quando você honra alguém, mesmo que aquela pessoa não precise, você vai lá e dá a ela. Isso é honra. Honrar é quando você tira daquilo que você não tem, mesmo não tendo, e você se dispõe a sacrificar alguma coisa por uma causa. Seja uma oferta na igreja, seja para abençoar alguém. E aí eu olhei para aquele menino e ele deu um sinal para mim e eu falei, meu Deus. E na mesma hora eu saí, fui lá, dei um abraço nele. Dei um beijo nele e falei que o Senhor te abençoe. E ó, entenda, querido, se ele depois quiser contar isso, eu vou contar citando o nome dele, mas você vai ver o tanto que Deus vai abençoar esse menino. Ele pagou todas as comandas. Todas as minhas comandas. E eu virei para o pastor e voltei e falei, tá vendo aí, pastor? Eu falei para o senhor que eu ia ser abençoado, o menino pagou as minhas e as suas. Ele não pagou só para mim, ele pagou para o pastor Davi e para a pastora Meg também. É por isso que a Bíblia diz que Deus vai confundir as coisas, vai pegar coisas loucas para confundir as sábias. Talvez eu estava esperando o Igor pagar a minha conta, porque o Igor é rico. Não vou falar de ontem não, deixa abaixo. Talvez eu estava esperando alguém, né? Eu não estava esperando ninguém, eu estava esperando o dinheiro depois para me cobrir o banco. Mas Deus usou um garoto para me abençoar. Quero que você se prepare para um tempo, querido, onde Deus vai nos levar a lugares tão profundos e tão altos, que a gente não vai entender, mas você precisa estar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para você, vai, e você vai. O Espírito Santo dizendo para você, faça, e você faz. Porque se você andar por evidências, é muito normal. É por isso que eu entendo agora porque Deus é comparado como pai, não como mãe. Por que paternidade e não maternidade? Porque a mãe, ela está gerando filho, ela está sentindo filho, ela está percebendo filho. Aonde ela vai, ela está com barrigão, alguém olha e diz, você está grávida? Estou. O homem não, o homem está lá do mesmo jeito de antes. Alguém pergunta, como é que está? Não, eu sou pai, meu neném está sendo gerado. Como assim? Como que você sabe? Não, é porque a minha esposa está lá dentro de casa, mas só a mulher está sentindo. A evidência é só na mulher, não no homem. O homem não tem evidência alguma, senão a bobiça de ficar doido porque vai ser pai. A empolgação de ver a esposa grávida. Quando a Acla estava grávida, a Gabriele, eu ficava doido, maluco. Meu sonho era ter uma filha. Então assim, eu fiquei e eu botava a mão e dizia, mexe neném, mexe filhinha do papai. E ela mexia e eu ficava todo empolgado. Depois que nasceu, passou uns anos, ela teve que me pedir perdão, porque ela falou que ela que mexia a barriga, porque eu ficava enchendo tanto o saco, que ela mexia a barriga para eu pensar que era a Gabriele. Então entenda, a mãe, ela é mãe, ela sabe que é mãe, porque existe uma evidência dizendo que ela é mãe. O pai não, o pai só é pai porque ele acredita que é pai. Por isso, paternidade de Deus. Por isso somos filhos por adoção. Não é por evidências, é por fé. Não é pelo que está acontecendo, então vai. Não estou vendo nada, mas eu vou. É por isso que a Bíblia chama Abraão e fala, Abraão, olha para as estrelas do céu. A mulher está lá, estéril, não podia ter filho, já tinha passado da idade. Assim como as estrelas do céu não podem ser contadas, assim será a sua descendência. Eu creio, Senhor, eu acredito. Mesmo que as evidências dizem não, eu acredito. Você está entendendo isso?
Eu tenho que andar por fé, você tem que andar por fé. Não ande mais por evidências. Eu não acho que isso não vai dar certo, não. Vai dar, sabe por quê? Porque nós temos uma palavra. E sob essa palavra nós vamos lançar a nossa vida. Nós vamos lançar a nossa fé. Nós vamos em direção àquilo que Deus tem falado para nós. Amém? Ei, querido, entenda, você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Absorva isso na sua vida. Vocês sabem que eu estou fazendo estágio lá na faculdade. E a minha maior luta é ter que botar o pastor David de lado para poder ser o pseudo-psicólogo ou o pretenso psicólogo. Os meus professores me orientaram e eu disse para eles, falei, eu vou ter muita dificuldade com isso. Talvez vai ser a minha maior dificuldade. E aí deixa eu compartilhar algumas bênçãos lá. Todo mundo quer passar por um estágio. Quando você vai passar por um estágio, você quer então abarcar todas as situações. Ou seja, o atendimento, atender uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Porque aí você passa por todas, e um idoso, passar por todas as fases. Mas nós só temos 3 atendimentos, só precisamos fazer 3 atendimentos. Eu já fiz 4. E eu atendi uma criança, depois um adolescente e depois um adulto. Um adolescente já na fase para jovem. E aí depois eu fui chamado para atender mais um outro adolescente. E aí eu fui para a supervisão, porque você tem que sentar com o professor. E eu sentei com ela e fui conversar com a professora e dizendo, olha... E ela perguntou, você tem dificuldade? Eu falei, tenho. Aí eu contei de uma pessoa que eu atendi que eu desesperei com a situação daquela mulher e eu queria muito ajudá-la. E a vontade de botar a mão na cabeça dela, fazer uma oração ali, falar, Jesus, então, mas não pode, você não pode. E eu me contive ali. E no final, quando ela estava saindo, ela saiu, eu fui atrás dela e falei, vem cá, deixa eu só te falar uma coisinha. E eu falei, meu Deus, eu não posso falar, o que é que eu falo? E eu falei para ela, olha, eu vou te ajudar. E ela, você vai? Eu falei, eu vou pedir para colocar a sua ficha na urgência, sabe, para te atender rapidinho, porque naquele momento era o que eu podia fazer, mas no meu coração, eu oro por ela até hoje, no meu coração eu estava dizendo para ela, eu vou orar por você, minha senhora, eu não vou parar de orar até você ser curada. Mas aí eu fui para a supervisão e eu falei isso para a professora, eu falei, olha, eu tenho essa dificuldade, eu entro dentro da sala e eu contei para ela, eu fecho a sala e eu oro, falo, Senhor, toma essa sala, abençoa, Espírito Santo, domina esse lugar aqui agora. Ninguém está vendo, mas é o meu negócio com o Senhor. E aí, queridos, ela me deu os parabéns. Ela falou, você foi muito bom nos seus atendimentos. Você não precisa atender mais ninguém, você já está pronto nessa área e nessa parte do estágio. Queridos, eu saí daquele lugar. Eu estava pronto para tomar um sermão, eu estava pronto para ela dizer, você errou aqui, você não devia ter feito isso. Eu fiz um negócio com uma pessoa lá que ninguém tinha feito, mas eu ouvi o professor ensinando, e eu falei, vou fazer. E eu fiz um teste com uma pessoa assim, sabe, não posso contar para vocês, porque depois, né, tá? Mas eu fiz. E ela falou, parabéns, porque você usou uma técnica que ninguém usa nesse estágio, mas pode ser usado e deve ser usado quando necessário, e você usou. Queridos, eu saí com o coração, eu saí inchado, eu saí feliz, mas eu saí com a palavra do Senhor dizendo, eu não te chamei para dar certo, você está dando certo, porque eu te escolhi para dar certo, eu te escolhi para ser o melhor. Ei, a Bíblia diz que Deus te escolheu para te colocar por cabeça e não por cauda. Entenda isso, os melhores lugares são reservados para aqueles cujos corações estão em Deus. O nosso problema é que a gente fica olhando as evidências. Eu não vou dar certo porque eu sou pastor, como é que eu vou fazer? Já tem um preconceito de ser pastor, já não dá certo. Se falar de Jesus, eu não precisei falar de Jesus, eu só manifestei Ele ali. Você está entendendo, querido, que para onde que Deus quer te levar e nos levar? Eu já estou terminando. É por isso que eu acredito nessas loucuras, é por isso que eu acredito nessas coisas. Há poucos dias eu ministrei para vocês quando Deus pergunta para Adão e diz, quem te disse que estava nu? Que você estava nu? Porque quando Deus o encontra e disse, por que você se escondeu? Ele, Senhor,
eu e a minha esposa, eu e a mulher percebemos que estávamos nus e sentimos vergonha e nos escondemos. Ficamos com medo e nos escondemos. E a pergunta do Senhor é: quem te falou que você estava nu? Sabe o que Deus estava querendo dizer para Adão e para Eva, e Ele está querendo dizer para mim e para você aqui nessa noite? Ele disse: tem coisas na sua vida que só vão se interessar para mim quando começarem a interessar para você. Tem coisas na sua vida que só vão fazer sentido para você, para mim, quando começarem a fazer sentido para você. Tem coisas na sua vida que só vão se importar para mim quando começarem a se importar para você.